pessoal, esse é o quarto episódio da série da reforma tributária do BTcast. Hoje a gente vai falar sobre os efeitos da reforma tributária daquelas empresas menores, optantes do Simples Nacional. E como sempre, muito bem acompanhado, Marina Venegas e Francisco Bispo. Obrigado aí pela participação de vocês nesse nosso quarto episódio. E vamos agora aos efeitos práticos aqui. Marina, teve muita discussão durante a tramitação do projeto da reforma sobre como as empresas do Simples iam ser tratadas. Em alguns momentos falaram que elas iam ser prejudicadas e outros que elas iam estar de fora da reforma. Como que você pode retratar um pouquinho para a gente esse histórico e como que ficou essa previsão no texto final? Oi, pessoal. Obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez, por quem nos acompanha. Bom, realmente, o Simples Nacional ele trouxe bastante discussão e ainda traz para a reforma tributária. Inicialmente, o grande ponto de discussão girava em torno de quais créditos os prestadores ou os contribuintes do Simples Nacional iriam gerar para quem estivesse contratando as atividades que eles disponibilizam. Seria um crédito restrito, não seria um crédito restrito, enfim. O tema voltou algumas vezes e o que ficou definido foi a coexistência de dois regimes, em linhas bem gerais, né? Então, eu tenho um regime que o optante pelo Simples pode recolher a CBS e a IBS dentro do Simples Nacional, possibilitando para quem o contrata um crédito reduzido, ou o contribuinte do Simples não recolher a CBS e a IBS dentro do Simples Nacional, possibilitando, então, quem o contrata apropriar na cadeia um crédito global, né? 100% sem qualquer tipo de restrição. Então o Simples continua. O Simples continua. Só que com essas novas duas vertentes aí, possibilidades. Exatamente. Na prática, Bispo, você que conhece bem as empresas do Simples, o que você traz aí para a gente sobre o comportamento que elas vão ter que adotar e o que elas têm que analisar para agora poder decidir sobre como apurar, se mantém-se integralmente no Simples ou se fazem essa apuração paralela do IVA? Perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com você, Marina, você, Eduardo, falando desse tema da reforma tributária. Então, o Simples pode ser que o nome agora fique um pouco meio fora de moda, né? Porque os empresários que estão nesse regime vão ter que ter uma mudança um pouco mais estratégica no seu negócio. Ele vai precisar entender para quem que ele está vendendo seu produto, para quem que ele está fazendo seu serviço, né? Em que momento, como é que ele está inserido dentro da cadeia produtiva. Justamente para fazer essa escolha que a Marina mencionou. Se eu passo a recolher o meu tributo no DAS, que é o documento da arrecadação do Simples, que é um documento único, o CBS, o IBS vão estar embutidos. E automaticamente o crédito que ele vai oferecer para o seu cliente vai ser um crédito reduzido, né? Ao passo que se ele calcular por fora, ele vai dar o crédito, como nós já falamos aqui, de base de imposto contra base de imposto, né? Uma conta mais atrativa para o cliente dele, que é um cliente regular e que se apropria do crédito. Então, essas diferenças vão ser importantes para esse empresário que está inserido no regime do Simples Nacional. Aqui eu tenho uma preocupação muito grande com as empresas do Simples, porque são empresas com faturamento menor, obviamente com uma estrutura muito menor, com uma capacidade de investimento em sistema reduzido, às vezes até inexistente, e a gente está falando aqui que a gente vai ter um novo regime em que vai ter que haver um planejamento prévio, que ela vai ter que antever para quem ela está vendendo, para daí poder decidir sobre qual regime ela vai adotar, sob pena de, se tiver feito a escolha pelo regime errado ou que não seja mais vantajoso para o seu cliente, lá na frente tem uma surpresa do cliente falar, não quero mais trabalhar com você, porque o teu vizinho optou pelo regime de apuração do IVA de forma segregada e ele me dá mais crédito. Então você não é mais atrativo, ele não tem o que fazer. Como que você acha que essas empresas já podem agir ou como elas vão tratar para poder se preparar para esse desafio? Então, bem colocado. Como você também mencionou, essa decisão que ele tomar, ela vai impactar no mínimo um ano também.
Porque se ele resolver optar pelo crédito embutido dentro da guia única, né, do DAS, ele não pode mudar dentro do exercício automaticamente, porque o cliente não precisa do crédito agora, ele vai mudar. Não é assim, não é tão simples. Por isso essa decisão passa a ser bem estratégica mesmo. Por isso que, mesmo sendo simples, são empresas, como você bem mencionou, são empresas que têm são faturamento menor, são enxutas em toda a sua estrutura operacional, né? Então, elas vão ter que realmente ter um olhar bem cuidadoso de como fazer, principalmente porque se ela vai emitir o IBS-CBS por fora, né, ela vai ter que fazer essa apuração mais criteriosa. E aí depende também da preparação dos contadores para isso, né? E do governo também, né? E do governo também, porque se o governo cumprir com a parte dele, que é de dar uma apuração transparente de débito e crédito para as empresas, então essas empresas que hoje também são empresas que têm uma estrutura enxuta poderão fazer tomar essa decisão com mais, com mais assertividade, porque não vai impactar em custos maiores para ela emitir os impostos apartados, né, do IBS e do CBS. Você traz aqui um incremento importante, né? O papel do governo nesse novo sistema tributário. Porque há uma promessa de simplificação, com a adoção de um recolhimento unificado e automatizado, o governo tem falado, né? Com uma apuração centralizada e basicamente a empresa deixa de calcular o tributo que ela deve e o sistema que vai ser implementado passa a fazer isso no lugar dela. Se bem implementado, talvez a gente tenha uma viabilidade razoável do Simples. Agora, se isso for postergado e não estiver pronto no D0 da reforma, eu tenho um sincero receio de que essas empresas elas vão ter dificuldade muito grande de se amoldar no novo regime ou de tomar as decisões corretas no tempo em que elas vão precisar ser tomadas. Precisar do apoio do escritório de contabilidade para ajudá-las a tomar essa decisão. Papel muito relevante também, mas eu acho que o governo aí ele tem que também entender que é muito importante priorizar essas empresas, porque são as que vão ter menos capacidade de investir nesse aspecto. Com certeza, são empresas que geram muito emprego, geram uma importante atividade no setor, na economia para o país, então elas não podem ser relegadas, né? Você sabe que eu trabalhei com um colega que ele falava que o simples não é tão simples assim. E essa frase nunca foi tão atual. Certamente, por um bom tempo, ele não vai ser mais simples. Exatamente. Bom, aqui a gente encerra o nosso 4º episódio. Falamos do lucro presumido, depois do lucro real, agora finalizamos a apuração pelo Simples. E a ideia aqui é que nos próximos episódios a gente possa abordar os efeitos da apuração nos regimes diferentes previstos no texto da reforma, que é o regime geral de apuração, o regime diferenciado e o regime específico, para depois poder entrar um pouquinho em umas análises mais específicas e setoriais, entender como que vai funcionar a nova forma de tributação no ramo imobiliário, na indústria farmacêutica, nos transportadores e por aí em diante. Agradeço muito a sua audiência e obrigado.